Como é que a sua alma está se sentindo? Você também acha que é uma alma antiga, como algumas publicações por aí falam? No meu caso, por exemplo, eu sou uma alma cansada. Cansada com todo respeito pelos tempos que nós vivemos. Eu acho que as redes sociais são um grande salto de evolução tecnológica que a humanidade está dando e um grande retrocesso de alma e no que realmente significa ser humano. As pessoas não sabem mais o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho. Se confundem com animais, com zebra, baleia, gato, cachorro, árvore. Tem gente casando com árvore, namorando, apaixonado por árvore. Mas não é só esse o problema. Conseguiram destruir, inclusive, as brincadeiras de piadas sadias. Estou falando das sadias porque há piadas horrendas. Você de repente está lendo alguma coisa que parece ser mais cômica, vai ler os comentários e tem alguém lá que faz uma lacração política no meio de uma piada. Ou no meio de um texto religioso, ou no meio de um texto espiritual. Texto religioso, então, Deus me livre. As pessoas estão completamente enlouquecidas. Para onde será que nós iremos? Em 2000, eu escrevi um livro chamado Os Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo. Eu convidei lideranças importantes do mundo todo, das áreas da ciência e da espiritualidade, para pensarem comigo o futuro da Terra. E uma coisa nessa obra, que já vai ter 24 anos, que fica muito evidente em grandes líderes, é que a humanidade caminhava para um estado meio que de vazio existencial, de falta de perspectiva maior de existência e que levaria a um estado de depressão profunda. Eu acho que nós estamos vivendo esses tempos. A geração que está aí acima dos seus 40 e poucos anos de idade, 50, 60, 70, 80, é a geração que pegou a grande transformação tecnológica da história da Terra. Por vezes eu sinto falta de quando era muito criança e ia com meu pai para as chácaras dele, dos meus avós, ia para o meio do mato, não tinha tecnologia, nada, ia pescar no rio, correr atrás de vaca, depois vaca saia correndo atrás da gente, e a gente criança brincava, ia ver passarinho, ia catar pinhão no meio do mato, no caso aqui de Curitiba e do estado do Paraná, que tem pinhão, né? E, enfim, aquilo tudo acabou. Ia tomar banho no rio. Quem que toma banho no rio hoje? Nem pescado, não tem mais peixe no rio, foi tudo poluído. As músicas, né? Quem lembra aí do, ele tá vivo ainda, né? Do querido Sérgio Reis, eu entrevistei algumas vezes, Tonique Tinoco, Milionário José Rico, Pedro Bento Zé da Estrada, saudoso Teixeirinha, lá das terras do Rio Grande do Sul, o maior vendedor de LP da história do Brasil. As pessoas nem sabem disso. Teixeirinha foi o cara que mais vendeu, o cantor que mais vendeu LP na história do Brasil. O segundo hino gaúcho é a música do Teixeirinha. Essas coisas ficaram para trás. Mas é interessante perceber como essa revolução tecnológica não está deixando as pessoas mais saudáveis. As conversas em 5 segundos da briga, da guerra. Eu tenho feito um esforço para ficar mais afastado das redes sociais, mas pelo meu trabalho, viagens internacionais e tudo, eu não consigo. Né? Por exemplo, eu estou indo para um país aí, daqui a pouco dá problema, eu preciso me conectar, mas sempre que eu me conecto durante alguns minutos, eu acabo ficando mal de ler as notícias. Nós somos uma nação que regrediu muito do ponto de vista dos valores. Por isso, os americanos estão cansados daquele politicamente correto, da cultura woke, a cultura de desacerebrados elevada à milésima potência. Mas isso deixou todo mundo cansado. Você vê a cultura em alguns estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, onde o assalto é tolerado, o crime, a polícia não pode fazer nada. As ideologias perversas nas salas de aula, os alunos eles deveriam ir para as escolas para aprender português, matemática, e por causa de uma minoria perturbada, eu não estou falando das minorias como nós entendemos do ponto de vista histórico, essas minorias que lacradoras, por causa desse bando de alienados surtados e que tem problemas emocionais, 99% do resto da humanidade no planeta Terra tem que pagar uma fatura que não lhes diz respeito.
Você envia teus filhos para uma faculdade, para uma universidade, imaginando que ele vai se formar em engenharia, em medicina, e assim, ele ganha o diploma de engenheiro, de médico, dentista, de advogado, mas a alma dele sai destruída, porque os professores, os doutores, na grande maioria, se venderam a ideologias políticas, promiscuíram as suas almas. Você fala isso, essa gente fica irritada. Claro que eles ficam irritados, eles fazem parte daquele gueto de alucinados que não percebe o resto da humanidade. É como na questão dos Estados Unidos. O Trump não é um santo, não é um ser iluminado, mas o povo está tão de saco cheio daquela zumbilândia política americana que não aguenta mais. Se o Rambo virar candidato, o Exterminador do Futuro for candidato nos Estados Unidos, ganhava. O Rambo, o Exterminador, o Braddock com o Chuck Norris ganhava. Porque ninguém aguenta mais. E no Brasil, nós estamos caminhando para o mesmo destino. As pessoas já estão cansadas. Então, os tempos que nós estamos vivendo e eu percebo que ele vai muito mais, ele é muito mais profundo do que uma mera discussão religiosa, política. É que as pessoas, na sua grande maioria, falam sobre o que elas nada conhecem. Elas só defendem lados. Antigamente você tinha, né, nos tempos de outrora, não faz muito tempo assim, né, também não sou tão antigo assim, a discussão era de futebol. Você torcia pro Curitiba, pro Atlético, pro Flamengo, pro Fluminense, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Bahia, pro Inter ou pro Grêmio. Acabou o jogo, era churrasco, todo mundo ia tomar churrasco, ia tomar o seu chopp, a sua cerveja, o seu refrigerante. Acabou o papo. Hoje, se você reunir duas pessoas que pensam diferente, elas se agridem, se matam no meio do mar, da praia. Então, a pergunta que deveria restar para vocês, para mim, para todos nós, vale a pena, por exemplo, as brigas religiosas? Vale a pena as brigas políticas? E para isso cansar sua alma, destruir a sua paz de espírito? Toda a sociedade tá tomada por isso, está fomentada por isso. E algumas pessoas ganham muito dinheiro com isso. Então, há um grupo de almas que eu percebo, nem melhor nem pior que os outros, que as outras almas, mas de pessoas que estão cansadas. Cansadas da Terra, do sistema, não do planeta, que é maravilhoso, mas de como tudo está se encaminhando para um estado apocalíptico. E só não percebe isso quem é um completo alienado. Quanto tempo a sociedade irá conseguir não se destruir no caminho e na direção que ela escolheu trilhar? Ainda que nós tenhamos algumas melhoras do ponto de vista dessa cultura enlouquecida como nos Estados Unidos, eu sinceramente tenho dúvidas se isso é uma melhora ascendente ou é apenas uma melhora momentânea e daqui a pouco a cultura americana cai de novo nesse enlouquecimento. E outros países também. Então, as redes sociais que deveriam aproximar informação e conhecimento, elas geraram guetos de engano, de manipulação e de proliferação de teorias completamente absurdas. Como as pessoas são cada vez mais absurdamente absurdas, muitas não percebem isso. Almas cansadas. A sua alma também é cansada? Escreve aqui nos comentários desse vídeo, para que eu não me sinta cansado e sozinho. Né? Eu sou uma alma cansada, mas tem outras como eu, então eu não sou louco. Agora, se é só você que está cansado, você precisa de tratamento, que você é um maluco. Por outro lado, eu acredito que os poucos sãos, as poucas almas sanas, sadias, serão chamadas de malucos mesmo. Porque nos tempos de hoje, onde não existe mais informação verdadeira, não existe mais veículo de informação com o compromisso primeiro é a verdade. As instituições religiosas, o compromisso primeiro é com o que falou Jesus, Buda, Siddhartha. As pessoas elas têm compromissos com interesses e sempre no fim desse interesse, lá embaixo, solidificado em terra firme, está meio de vida, grana, dinheiro. O que eu vou ganhar com isso? Pode ver.
Então, as pessoas brigam por tudo. As famílias, os pais com filho, com marido, com esposa, com líder religioso, com grupos políticos, assim, e nós não temos os melhores políticos do mundo, a gente já sabe disso, né? Nós temos aí uma ralé que comanda o nosso país em todos os níveis, e não adianta você dizer que o seu grupo não é ralé, em grande parte sim, você tem algumas lideranças políticas do bem, logicamente, isso tem no mundo todo, porque senão o mundo nem existiria mais, mas mesmo essas lideranças políticas, elas não estão conseguindo fazer mais nada. Qualquer coisa que você levanta o tom de voz, você é fascista, é terrorista, é nazista, é maluco, é extremista. Sim, muito cansado. Política, essas coisas, eu não vejo mais. Disputas religiosas, pessoas brigam por Maria, por Jesus. Maria não existe, que só Jesus, porque o Buda, que é budista, vai para o inferno. Olha, para a terra, eu não quero estar junto com esse. Nenhuma dessas pessoas do outro lado da existência humana. Manda eu pro planeta aí, sei lá, dos macacos, dos gatos, dos cachorros, dos animais, das árvores, das baleias, dos vagalumes. Você já imaginou passar a eternidade? Você sai da terra. Sai daqui. Aí tem vida após a morte. Aí descobre que vai passar a eternidade com alguma. Aí realmente. Aí não dá. Aí você vai pro lado da estrela. Não deve ter montanha do outro lado. Você pula de uma estrela e cai num buraco negro e se dissolve no vazio incomensurável. Então, os tempos são de almas cansadas. E para refrigerar, logicamente, a nossa alma, os tempos convidam e é importantíssimo estar desconectado. Quanto mais tempo conectado, eu digo conectado não só nesse caso à rede social, mas em grande parte sim, eu digo conectado à sua loucura do mundo. Quanto mais conectada essa loucura, mais alma cansada. Vai para o mato, vai carpir uma roça, plantar aí um pé de milho, vai cuidar de alguma coisa, vai andar no parque, vai capinar na sua casa, fazer um canteiro de alface, vai plantar tomate, sei lá, vai fazer alguma coisa, você vai ver que vai cuidar de flores, do jardim, aquilo vai oxigenar a sua alma. Ô Jacomite, Alcione, eu moro em apartamento. Tem uma... Você mora em apartamento, mas deve ter parque na sua cidade, deve ter monte, montanha, estrada de terra. Vai andar com os pés no chão, sentir a terra. O ser humano, ele está parecendo, assim, uma mistura dos tempos de tecnologia misturado com surtos de ideologias religiosas, políticas, esotéricas enlouquecidas. Isso dá igual ao ser humano atual. Então você percebe que vai ser cada vez mais difícil as pessoas despertas e mais lúcidas conseguirem se manter lúcidas nos tempos que nós estamos vivendo. Que Deus nos dê forças para suportar esses tempos cada vez mais difíceis. Só que a gente faz a nossa parte, que normalmente a gente joga tudo nas costas de Deus, né? Nas costas de Jesus, do Cristo, seja de quem for, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas certamente cresce de forma assustadora. Quanto mais informação e mais desperto você tiver, vai crescer o seu estado de canseira interna. Cansado para a idiotice humana, para as discussões inúteis, para as fake news de milhares e milhões de pessoas compartilhando como se fossem verdades absolutas, cansado com o sistema político, sistema judiciário, cansado, cansado e cansado. Jesus disse, talvez a revelação mais dura e mais importante de toda a história da existencialidade humana. O reino de Deus está dentro de nós, mas as almas luminosas, ele disse isso de outra forma, estou usando as minhas palavras, não pertencem a esse mundo. Por isso ele disse que as almas luminosas, ele prepararia um lugar na casa do Pai. E que lá nessa casa do Pai, nos reinos celestiais da luz, é para onde essas almas iriam residir nos tempos vindouros, que nós não sabemos exatamente como é, mas podemos esperar um segundo após a nossa partida da Terra. Ou seja, quando ocorre a morte do corpo físico, o espírito ele já vai definir o seu futuro, se ele vai para essas moradas ou vai para as regiões inferiores. Então, um risco muito grande é que a alma cansada nos torna, às vezes, um pouquinho mais amargos. A gente tem menos paciência para com a idiotice humana.
a gente não quer dar explicação para ninguém, não quer que ninguém nos entenda, não quer entender. A gente vai querendo ficar mais quieto no nosso canto. Chega o fim de casa, você quer ir pro seu quarto, ler um livro, ver um filme, um documentário, é um ou dois amigos. Naqueles tempos, eu lembro de adolescência que tinham as festinhas. Quem pegou o tempo das festinhas nas garagens? Os homens levavam litro de refrigerante, as mulheres os garotos levavam refrigerante e as garotas levavam salgadinhos ou bolo. E era uma coisa sadia, a gente escutava música, e se passasse da meia-noite ficava com a orelha vermelha quando chegava em casa, que o pai e a mãe estavam onde? Era até 11h30. Hoje em dia, em 5 minutos, está tudo se agarrando, e 8 meses depois, crianças nascendo e sendo soltas pelo mundo por pais despreparados. Nem educação eles têm, que dirá para educar os filhos que eles põem no mundo. Daí é muito fácil ser a favor de aborto, de todas essas idiotices humanas. Então, o risco que nós corremos é que, com alma cansada, a gente vai ficando de pavio curto para com toda a miserabilidade humana. E é compreensível, mas nós temos que cuidar da nossa alma, porque a vida passa rápido na terra, mas a eternidade nós precisamos ter um brilho de alma. Por outro lado, é claro que nós sabemos que os tempos que estão aí dificilmente mudarão. Então nós temos que nos adaptarmos, é uma adaptação interna de perceber a loucura e a idiotice, de perceber a guerra lá fora, e que isso, e aí o Buda, o Siddhartha Gautama nos ensina bem, e que toda essa turbulência lá fora não faça com que o nosso eu interno também se transforme em mares turbulentos. Então a missão mais difícil é mares revueltos, turbulentos lá fora. Mesmo com tempestade lá fora, como é que o meu oceano interno eu consigo deixar calmo e tranquilo? Esse é o desafio desse novo tempo que chegou. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma semana luminosa.